Pouco após a posse do presidente Donald Trump, comemorada pela direita de todo o mundo, especialmente do Brasil, o governo do presidente Lula, vivendo o seu pior momento tanto no cenário doméstico como no internacional, viu na repatriação de imigrantes ilegais brasileiros dos Estados Unidos a chance de ganhar alguma promoção ou, pelo menos, um fôlego. A imprensa tradicional embarcou junto com o governo. Com um aumento insustentável do preço da cesta básica, o dólar mais alto do que no pior momento do governo anterior durante a pandemia, uma derrota vexatória do governo ante a proposta absurda de taxação de movimentações no Pix, em meio à crise diplomática e com um exército estrangeiro, violando a soberania nacional em exercícios militares em nossa fronteira, o risco iminente de uma incursão armada em nosso território e a falta de apoio no Congresso Nacional, reacendendo movimentações por seu impeachment. O governo Lula pôs todo o seu foco, ou pelo menos quer que o povo ponha, no desembarque de 158 deportados que chegaram ao Brasil na última sexta-feira, dia 24 de janeiro, reagindo vigorosamente ao fato de haverem chegado algemados. É fato que o primeiro voo de deportação para o Brasil, neste ano de 2025, chegou ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, no dia 10 de janeiro, 10 dias antes da posse de Trump, também com os deportados algemados. Este caso, no entanto, não teve qualquer problema para o governo brasileiro. Ao todo, somente durante a presidência de Joe Biden, os Estados Unidos deportaram mais de 7 mil brasileiros ilegais. Todos eles chegaram algemados em solo brasileiro. Mas nenhum mereceu atenção do governo ou de seus ministérios porque não era interessante ao momento político. O maior número de imigrantes deportados que o Brasil já recebeu na história foi no primeiro ano do governo Biden, totalizando 2.188 brasileiros repatriados. Desde sua posse, em 1º de janeiro de 2023, o governo Lula já recebeu 3.134 imigrantes ilegais deportados, todos algemados, como qualquer brasileiro deportado dos Estados Unidos desde a década de 80. Mas, para nenhum destes o tratamento foi considerado degradante ou feriu os direitos humanos. Apesar de o péssimo momento do governo do presidente Lula dever-se em grande medida à crise econômica e política, gerada por medidas inconsequentes e pela incompetência de seu ministério, a postura do governo brasileiro no tocante à política externa também teve grande contribuição. O presidente Lula, que não condenou o grupo terrorista Hamas por seu ataque que vitimou 3 brasileiros em Israel, que permitiu o cerco por forças venezuelanas de território consular sob custódia do Brasil, forçando a entrega de refugiado político ao regime de Maduro, que não fez qualquer objeção incursão de comboio de forças especiais venezuelanas em território brasileiro, e que, até o momento, ninguém sabe com que objetivo, também não fez qualquer protesto ao governo norte-americano antes da posse de Trump, pela deportação de mais de 3.000 brasileiros nas mesmas condições daqueles que chegaram neste último dia 24. Os brasileiros deportados pelos Estados Unidos foram presos por terem sido considerados imigrantes ilegais pelo governo norte-americano. É importante ressaltar que, segundo o documento emitido pelo próprio Itamaraty, hoje em dia existem cerca de 2 milhões de brasileiros vivendo legalmente em solo norte-americano, mais do que em todos os países da Europa somados. Apenas a título de comparação, segundo o mesmo documento, apenas 5.940 brasileiros vivem na China, 3.910 na África do Sul, menos de 1.000 na Rússia e na Índia, e apenas algumas dezenas nos países mais preferidos pelo grupo político atualmente dominante no governo brasileiro, como 200 em Cuba, 120 no Irã, etc. Estes números mostram, antes de mais nada, que os Estados Unidos da América, mais do que qualquer outro país, são vistos como uma terra de oportunidades e de esperança, tanto para os cerca de 200 brasileiros ilegais que foram deportados este ano, quanto para os cerca de 2 milhões que lá vivem legalmente. Estes brasileiros que foram presos e deportados, certamente foram antes cooptados por uma máfia da imigração ilegal,
coiotes brasileiros da mesma natureza que os traficantes de seres humanos para servidão sexual, tipo de crime que, no Brasil, aumentou em 25% no último ano, consolidando uma posição de destaque para o Brasil diante do mundo. E quanto a estes criminosos, que vendem sonho e esperança e entregam desilusão, cativeiro, humilhação e escravidão, será que o governo Lula terá a mesma crista que pretende mostrar ao homólogo norte-americano? Será que o Ministério dos Direitos Humanos demonstrará a mesma preocupação? Mais ainda, o que o governo brasileiro pretende fazer para construir condições de vida digna, perspectiva de futuro, para que o cidadão brasileiro não precise projetar seus sonhos em aventuras em um país estrangeiro? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo real.